O Instituto para a Democracia Multipartidária condena os atos de violência envolvendo membros do MDM e supostos membros do Anamola. Por outro lado, Glécio Moissango, desta organização, congratulou a posição assumida pelo MDM e pelo Anamola, que repudiaram os incidentes e apelaram aos seus membros para que promovam uma convivência pacífica, o respeito mútuo e a harmonia entre os moçambicanos na diáspora. Numa altura em que decorre o processo de diálogo nacional inclusivo, os episódios de violência política registrados na África do Sul, envolvendo alegadamente cidadãos ligados à Anamola e ao MDM, revelam novas preocupações sobre o nível de intolerância política no país e na diáspora. Perante os confrontos entre os membros das duas formações políticas, ocorridos fora de portas e divulgados nas redes sociais, o Instituto para a Democracia Multipartidária manifestou profunda preocupação, advertindo para o risco de expansão da intolerância política para além de Moçambique e apelando ao respeito pelo pluralismo, pela convivência pacífica e pelos valores democráticos. A confirmar-se os factos circulam nas redes sociais é de facto preocupante, porque revela de alguma forma alguma intolerância política por parte dos membros envolvidos e também significa um mecanismo não legal de resolução de diferenças. A democracia multipartidária pressupõe a disputa de ideias, de formas de governar, opiniões, por aí em diante, de forma livre. Significa que os cidadãos, por um lado, têm que ter a liberdade de escolher para que partidos querem pertencer, querem apoiar, mas também os próprios partidos políticos têm a liberdade de formular as suas alternativas de governação, apresentarem em termos de ideias, através do diálogo aberto, em que todos podem ouvir e todos também podem opinar, quer a favor, assim como contra. Então, o uso da violência é de todas as formas condenável, não é satisfatório para a democracia multipartidária. Para Glécio Moissango, assessor de projetos do Instituto para a Democracia Multipartidária, estes atos revelam sinais alarmantes de intolerância política e evidenciam a degradação da convivência entre as formações políticas. Há que reforçar-se a boa convivência entre os atores políticos, entre os partidos políticos. Eles devem entender que a democracia, a disputa, a sua posição de adversários deve ser de forma, através do diálogo, de forma aberta, de forma livre também. Ou seja, os cidadãos têm que ser livres de aderir aos partidos políticos e os partidos políticos também têm que ser livres de expressar, de formular as suas visões de políticas públicas sobre como é que gostariam que o país fosse governado. Então tem que haver a liberdade nos dois sentidos. O IMD congratulou a reação e a condenação pública dos incidentes pelas lideranças do MDM e da Anamola, mas defende que, caso se confirme o envolvimento de membros de qualquer formação política, os responsáveis sejam exemplarmente responsabilizados. A rede